O delegado está interrogando o Dr. Felipe para saber onde ele esteve na hora em que Oscar morreu e com quem, pois o depoimento anterior que ele deu, todos sabem que era mentiroso. Felipe desconversa tentando então salvar a Ivana, mas Sandra reage e pede que Felipe conte toda a verdade para a polícia que Ivana matou esse tal homem. O delegado fica chocado e Felipe, esse fica muito mais. Isabel diz a Ernesto que a vida não pode mais ser como antes, pois tudo que a Ivana causou a Valentina, com tanto ódio, não tem retorno. Isabel também diz ao Dr. Ernesto que sente que falhou e se pergunta o que será de suas duas filhas, se referindo também a Valentina. Nessa hora, Ivana chega e Isabel pede ao Dr. Ernesto para que ela fique a sós com a Ivana. Dr. Ernesto concorda que elas precisam conversar e pede que ela mantenha a calma. Ivana entra e é muito abatida, perguntando à mãe se agora ela está mais calma. Isabel pergunta então o que ela quer, num tom um pouco magoada. Ivana diz que prova a sua inocência e que essa história que Rodrigo contou é apenas para lhe incriminar e que tudo que ele falou na carta é mentira. Isabel grita para a filha para ela parar de tantas mentiras, que ela não consegue mais acreditar em nada que Ivana fala e que sente muita dor em ver no que ela se transformou e que transformou a vida dela, sabendo que ela tinha tudo para dar certo na vida, enquanto ela tinha tudo para ser feliz. Ivana começa a jurar que se arrepende de tudo que fez e quer ser uma pessoa melhor. Isabel diz que infelizmente não consegue mais acreditar na filha, que foi muito cruel o que ela fez, dando a Rodrigo o passaporte de Valentina para que ele a levasse dali, e diz que o que ela fez não tem perdão. Ivana começa a dizer que estava desesperada e que o Ernesto jamais daria dinheiro a ela para que ela pudesse ir embora dali, e pede a Isabel que dê a ela o dinheiro que é dela. E ela quer ir embora para recomeçar longe de todos a sua vida. Isabel, sem saber que no final desse capítulo a sua filha morre, diz que não pode ajudar a filha, mas que a sua ajuda será interná-la no hospital psiquiátrico para que possa ajudar então. Ivana enlouquece e diz que não está louca. Isabel diz que Ivana não está bem. Louca não, mas bem não está, e que ela não pode esquecer que matou um homem. Ivana surta e grita a Isabel dizendo que foi apenas um acidente e que ela não matou porque quis. Ivana diz que é a única noite que ela passa naquela fazenda e que agora, graças à sua irmãzinha, ela terá então dinheiro e que depois de um tempo ela voltará ali com um lindo bebê idêntico ao José Miguel. Só que não. Quando ela escuta a voz então de Maria da Luz, ela descobre então que a Valentina voltou e ela se desespera. O delegado recolhe provas que prove realmente que Ivana é culpado de muitas outras maldades que aconteceram então ali no povoado. Enquanto isso, lá na fazenda, o Dr. Ernesto diz aos peões para que não parem a vigilância na fazenda e que conte tudo o que acontece por lá, que o informe sobre tudo mesmo, até porque acabou de acontecer uma troca de tiros, a Valentina está descansando e ainda não está muito bem de saúde e ele precisa tomar as rédeas de tudo até que a dona se recupere. Então ele avisa então aos peões para que tudo o que acontecer informe unicamente a ele, para que a família de Valentina e até a própria Valentina não se preocupe com o que está acontecendo, pois os problemas estão demais lá dentro. O José Luiz está revoltado e exige que Leonor confesse de uma vez por todas onde está o Rodrigo. Leonor diz que não sabe onde ele está, mas ela também diz que vai confessar tudo o que ela sabe. E o José Miguel agora exige que pela primeira vez ela faça isso mesmo e revele toda a verdade para ele enquanto ainda há tempo. Leonor começa então contando que ela sempre amou o Frederico mais que tudo nessa vida, mas infelizmente ele não podia lhe dar um filho e esse era um de seus maiores sonhos. Daí ela se envolveu então com o Rodrigo,
que estava apaixonado por ela na época. José Miguel se irrita só em ouvir isso, mas ela continua contando que quando ela descobriu que estava grávida de José Miguel, não teve mais nada com ele, e foi aí então onde o homem se enfureceu com ela, pois ela já não queria mais nada com ele. José Miguel repreende a mãe pelo que está causando em sua vida. Leonor diz que se ela nunca contou a verdade a ele, foi para evitar então que destruísse a vida dele, causando então problemas, que foi para evitar então uma dor maior nele. Daí, José Miguel diz que foi justamente o que ela causou, pois mentiras só causam isso. E que hoje, ele sabendo que Rodrigo é seu pai, não muda o fato dele nunca querer saber dele, daquele ser desprezível, diz então José Miguel irritado. José Miguel se irrita em saber que ela soube que Rodrigo matou seu pai Frederico e mesmo assim ela se calou. Leonor então confessa que não contou nada, temendo pela vida de José Miguel, porque se o Rodrigo matou Frederico, também poderia matar ele. Daí ela então se desesperou e preferiu não contar nada. O José Miguel fala à mãe que hoje mesmo ele vai fazer então uma denúncia contra Rodrigo. Leonor diz que ele pode fazer sim, que ela o apoia. José Miguel diz que o que mais dói nele é que Leonor não fez nada para então prender o Rodrigo e poder então fazer então juiz ao nome de Frederico, já que ela disse que o amava. Leonor diz que sempre teve medo de perdê-lo, no caso se referindo então ao filho. Daí, José Miguel repete então que além de Frederico, ele não tem outro pai, porque Frederico lhe deu amor, educação, princípios e tudo que ele é hoje. E que seus filhos e seus netos vão honrar sua memória como pai dele, neto dos seus filhos. Então, Leonor então pede ao filho perdão. Daí José Miguel diz que ela foi uma mulher que viveu enfrentando a vida assim, e que apesar de tudo, ele agradece a ela por ter lhe dado a vida e ter resgatado também a Valentina, mas que nada será nunca mais igual a antes entre eles, e ele se vai. Nisso, Leonor chora amargamente por cada decisão que ela tomou. As palavras e a partida do filho doeu bem como uma flecha em seu coração.